Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga, revoltado, porque são 9h15 da noite e o vizinho resolveu cortar grama com o cortador elétrico dele. O pior é o calor. Ainda tem isso. Episódio de hoje, nossa continuação belíssima, encantada, querida, amada. Essa sim que vale a pena ser ouvida, em vez de assistir O Conde de Monte Cristo. O filme. De 2024. É horrível. Bom, vamos lá. Parte 2. Capítulos 1, 2 e 3. Ou, dependendo da sua edição, capítulos 22, 23 e 24. Exatamente. Na minha edição, Os Contrabandistas, A Ilha de Monte Cristo e o terceiro capítulo, Deslumbramento. Ou Encantamento, dependendo da sua tradução. Enfim, é só acompanhar a parte 2 que a gente segue. Tá tudo se resolvendo. Tá tudo bem. Vamos direto pro capítulo Os Contrabandistas. No capítulo Os Contrabandistas, temos então um Dantes, agora sim, liberto, e ele foi salvo por quem? Já diz o título, contrabandistas. E a gente fica sabendo, no comecinho desse capítulo, que o Capitão Baldi, ele chefia a tartana cujo nome é Jeune Amélie, ou Jovem Amélia em português. Já o Baldi é uma figura interessante, porque ele é versado em várias línguas, ele conhece muita gente, ele é muito... tem várias relações, digamos assim, e a gente vai explorando um pouquinho disso neste episódio. E por que Jeune Amélie? Eis a questão que nos chamou a atenção pelo nome, porque o Dumas não coloca um nome ali sem nada. O navio original com esse nome era uma embarcação francesa que bateu quilha ou foi lançada ao mar em 1802. Foi inaugurado em 1802. Era um navio grande com pelo menos 3 mastros, velas quadradas, bem armado, preparado para comércio intercontinental de grande capacidade. O negócio é que a França estava em uma certa bagunça nessa época, 1802. E Imagina. Os ingleses, estavam patrulhando os mares e acabaram capturando esse navio já no ano seguinte, 1803. O navio original. Isso. O navio vinha do Oceano Índico com produtos, temperos, tecidos, enfim, um monte de coisa cara, que também viraram parte do espólio. Já os ingleses, em posse do Jovem Amélia, esse navio virou uma peça do comércio atlântico triangular, ou seja, saía da Inglaterra com produtos manufaturados, armas e dinheiro, e ia para a África. Na África vendia alguns manufaturados, comprava gente escravizada para vender nas Américas. Atravessava o oceano. Nas Américas vendia gente junto com mais manufaturados, comprava produtos primários como açúcar, tabaco e algodão, e aí voltava para a Inglaterra. Por isso, triangular, ponta, Inglaterra, África e América, como fazia a Espanha, como fazia Portugal, na mesma dinâmica. Cada ponta dessa gerava uma boa margem de lucro pelo tipo de comércio que acontecia. Consultando os materiais, a gente percebe pelo menos 4 viagens transportando gente escravizada dentro dessa lógica do comércio triangular, e o último registro oficial é de uma passagem que o navio fez pelo Uruguai em 1809. Em 1810, ele some dos registros oficiais e daí para frente é mistério. E, evidentemente, o Dumas usa isso para colocar o navio já em novas mãos. Novamente, olha só. 9h15 da noite, releve. Trabalhando com comércio informal não registrado pelo Mediterrâneo, ou seja, contrabando. Pois é. Voltando à nossa história aqui, ao Conde de Monte Cristo, temos um Dantes liberto e que precisa manter a sua historieta. Eu sou um náufrago, não sei o quê, e tarará. É preciso chamar atenção para a ótima memória de Edmond Dantes, porque ele mantém a mentira. É um ator, gente. Já falaremos mais à frente em relação a isso, mas é um ator. Tem inclusive um trecho em que diz que o Dantes meio que engambela, né? Não sei se você conhece essa palavra, olha aí, se não conhece, já anota e vai procurar no dicionário. O próprio Baldi, o próprio Capitão Baldi, muito bem relacionado e muito inteligente, que diz assim, página 248 da minha edição. Foi então o genovês, apesar de toda a sua esperteza, que se deixou engambelar por Edmond, em favor de quem falavam sua delicadeza, sua experiência náutica e, sobretudo, a mais inteligente dissimulação. Falamos dessa dissimulação, falamos desse modo de agir do Dantes desde o começo
desta leitura detalhada, desde o primeiro capítulo, desde o primeiro episódio gravado, sobre esta obra. E isso vai sendo repetido e lembrado pelo Dumas ao longo dos capítulos. Dantes sabe dissimular. E com essa dissimulação, temos esse jovem chegando lá a Livorno e procurando o barbeiro para dar um jeito na cabeleira e na barba, que na página 248 consta como cabeleira comprida e barba grossa e escura, que evocava uma das belas cabeças de Tiziano. E aí a gente vai atrás da pintura das cabeças de Tiziano. É uma pintura que evoca a alegoria do tempo governada pela prudência. Essa pintura foi realizada entre 1565 e 1570. Tiziano Vacellio, ele nasceu em 1473 ou em 1490. Pequena margem de erro de acordo com o Ibope. Exatamente. E morreu em 1576. Era conhecido como o Sol entre as Estrelas, ou seja, um dos mais versáteis pintores italianos. A pintura, a alegoria do tempo governada pela prudência, está na Galeria Nacional de Londres, segundo os dados que a gente encontrou na internet. E são o quê? 3 cabeças humanas. De um velho, de um homem e de um jovem. Abaixo de cada cabeça tem a imagem de um animal. Abaixo da cabeça do velho tem um lobo e representa, portanto, a velhice. A imagem que tem a cabeça do homem, abaixo contém um leão e significa a maturidade. Já a parte mais à direita da pintura contém a imagem de um jovem e embaixo o cão, que significa a juventude. Então, quando a gente tem ali essa alegoria para as 3 idades do homem, cujo lema é: da experiência do passado, o presente age prudentemente, para que não estrague as ações futuras, a gente tem uma figura madura de um Dantes com 33 anos de idade. Muito diferente do rapaz que entrou 14 anos antes no Castelo de If. Tem uma questão de moda também. A moda de 1829 levava em conta a falta de cabelo, a barba, o cabelo curto, enfim. Depois da transformação causada pelo barbeiro nas madeixas de Edmond Dantes, ele se olha no espelho e percebe, abre aspas, grande transformação moral em seu aspecto. Eu vou ler um trechinho para você que está escutando a gente, porque vale muito a pena a gente prestar atenção nessas características apresentadas nesse novo Dantes. Seu rosto oval se alongara, sua boca sorridente assumira as linhas firmes e inflexíveis que indicam determinação. Suas sobrancelhas se haviam arqueado sob uma ruga única, reflexiva. Seus olhos achavam-se marcados por uma profunda tristeza, de cujo fundo irrompiam, de tempos em tempos, relâmpagos sinistros, misantropia e ódio. Sua pele, afastada por tão longo período da luz do dia e dos raios do sol, estampavam aquela opacidade que faz, quando o rosto é emoldurado por cabelos pretos, a beleza aristocrática dos homens do norte. Aquela ciência profunda que aprendera refletia agora em toda a sua fisionomia. Uma aura de segurança inteligente. Além disso, embora alto por natureza, adquirira o vigor sólido de um corpo que sempre concentrava as forças em si próprio. A elegância das formas nervosas e franzinas sucedera à solidez das formas arredondadas e musculosas. Quanto à sua voz, as preces, os soluços e imprecações haviam-na transformado, ora num timbre de estranha suavidade, ora numa dicção rude e quase rouca. Além do mais, incessantemente na penumbra de um dia incipiente e na escuridão, seus olhos haviam adquirido a singular faculdade de discernir os objetos durante a noite, como fazem os da hiena e do lobo. Edmond sorriu ao se ver. Era impossível que seu melhor amigo, se é que lhe restava um amigo, o reconhecesse. Ele próprio não se reconhecia. Isso tudo é desenvolvimento daquela primeira frase. Uma grande transformação moral em sua fisionomia. A delicadeza do Dumas, colocando a moralidade e a personalidade espelhada na carne. A transformação que passa esse personagem é impressionante e a descrição do Dumas faz isso com uma maestria. Não tem filme que dê jeito.
Enfim, continuemos. O Dantes aceita trabalhar para o capitão Baldi por 3 meses. Lembremos, ele quer ir lá para a ilha de Monte Cristo pegar o tesouro do Abade Faria, que o Abade Faria disse que tinha. E aceitando trabalhar ali para os contrabandistas, ele sabe que consegue fazer algumas relações, ganhar um dinheiro. Tem toda uma questão. Ele compra uma roupa com empréstimo, uma roupa que é bem interessante porque tem o barrete frígio ali, toda aquela representação. A roupa própria do marujo, na época, né, do marinheiro, principalmente mercante, lembremos disso, é diferente. Então ele segue na embarcação do Baldi, junto com Jacopo, ou Jacopo, enfim, vamos chamar de Jacopo. Ele segue para, olha só que interessante, para Córcega, e passa desse modo pela ilha de Monte Cristo, pensando na necessidade que ele tem de esperar o momento certo. Olha a transformação desse personagem. Um personagem que a gente vê lá no início do livro, querendo tudo para ontem, no dia seguinte estava querendo casar com a Mercedes, agora ele espera. Então o capitão tem nessa embarcação 2 pequenas colubrinas, segundo o texto traduzido que eu li, que é uma espécie de canhão. Tem uma história desse artefato, e esse é um canhão de pequeno porte, na verdade, então que foi adaptado para uso marítimo. E também tem chalupas, que são barcos pequenos para transportar mercadoria de um barco para outro e fazer essa transação. E claro que não falta aventura nesse capítulo, porque é Dumas, não é mesmo? Em determinado momento, eles passam por uma alfândega e o agente alfandegário para a embarcação por desconfiar de irregularidades. Bom dia, Receita Federal. Fiscalização de rotina. E há ali todo um tiro para lá, tiro para cá. Dantes fica ferido. Tem até uma frase que a gente já vai retomar mais adiante, que ele diz, e há a morte do agente alfandegário. Só que aí tem um detalhe que o Dumas deixa pra gente no texto, que é o seguinte: essa morte causou em Dantes apenas uma leve impressão. Olha só a frieza que estava já esse coraçãozinho, não é mesmo? Dantes, um homem muito diferente, essa diferença está sendo expressa na fisionomia do personagem, nas ações e em como ele reage diante da morte de alguém. E daí tem mais um trecho que diz assim: seu coração estava em vias de se petrificar em seu peito. Mas aí é que a gente tem o pulo do gato, porque o Jacopo, ou Jacopo, procura cuidar do Dantes. E isso causa nele um profundo estranhamento. Vamos dar uma olhadinha nessa cena do tiro, porque estamos fazendo uma leitura detalhada. Ao levar o tiro, diz o texto do livro, ele disse estoicamente, como o filósofo grego: dor, não és um mal. Ele já estava ficando insensível à própria dor. Que filósofo grego? Vamos escavar com a Rádio Caractere. Essa frase diz Cícero, o grande orador romano, que teria sido dita por Posidônio. Diz Cícero que teria sido dita. Olha que interessante isso. Por Posidônio. Dissera um que dissera outro. Um disse o outro. E dito dessa forma, dito ficou. Conta a fofoca que foi o Posidônio que falou. Posidônio era de família grega, mas ele nasceu numa cidade romana que hoje fica na Síria. Bagunça. Nasceu ali em torno do ano 135 a.C., morreu em torno do ano 51 a.C. Era um sujeito dedicado a várias áreas do conhecimento, conseguiu calcular com bastante precisão a circunferência do nosso lindo planeta azul e costurou conhecimentos dos antigos estoicos gregos com vertentes contemporâneas dele, das filosofias do Aristóteles e do Platão. Então, quando a gente fala em estoicismo, existe uma primeira vertente grega que é chamada de Estoa Antiga, que é a época do Zenão, do Crisipo e de mais alguns. Existe a Estoa Média, que é a linha que o Posidônio inaugura, e a Estoa Tardia, que é a fase do Epiteto, do Sêneca e do grande imperador Marco Aurélio, que normalmente é o movimento, a parte do movimento filosófico estoico que hoje em dia a gente tem como referência
quando fala de estoicismo, os primeiros nomes que vêm são sempre Epiteto, Sêneca e Marco Aurélio. Leva o tiro, Dantes, sangra, seus sentimentos, jamais. O Jacopo vê o Dantes ferido, corre para cuidar dele e isso surpreende o Dantes. E o texto do livro fala que esse mundo não era tão bom quanto via o Dr. Pangloss, mas não era tão ruim quanto o Dantes estava vendo. Referência direta ao personagem do livro Cândido, do Voltaire, livro que foi lançado em 1759 e conhecido por toda a gente na França. Quando eu falo conhecido, não necessariamente que as pessoas leram, mas as pessoas tinham como referência, já em 1840, como uma referência cultural. Por mais que não gostasse do Voltaire. É como se hoje em dia a gente falasse, exemplo, tá? Não estou colocando um paralelo com o outro, mas do Monteiro Lobato. Ah, mas eu não gosto do Monteiro Lobato, por isso, por aquilo, porque ele acreditava na época dele e tal. Mas a Emília é um personagem que está presente. Todo mundo conhece o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Dessa mesma forma, as pessoas na França conheciam a figura do Dr. Pangloss, que foi um personagem pensado pelo Voltaire para satirizar a filosofia idealista alemã. E era esse personagem um sujeito extremamente otimista. Todo o mal que acontecia, todas as coisas ruins, grandes ou pequenas, segundo Pangloss, aconteciam em nome de um bem maior. Então, todos vivemos dessa forma no melhor mundo possível o tempo todo. Não tem por que nos chatearmos com qualquer coisa que seja, porque o mundo não poderia estar melhor. Esse personagem inspirou escritores pelo mundo inteiro, inclusive o nosso queridão preferido aqui da Rádio Caractere, Machado de Assis. Então, citando só um trecho de Quincas Borba sobre o anúncio da morte do Quincas. Olha para onde estamos indo. Olha, é impressionante. Faleceu ontem o senhor Joaquim Borba dos Santos, tendo suportado a moléstia com singular filosofia. Era um homem de muito saber e cansava-se em batalhar contra esse pessimismo amarelo e enfesado que ainda nos há de chegar aqui um dia. É a moléstia do século. A última palavra dele foi que a dor era uma ilusão e que Pangloss não era tão tolo como inculcou Voltaire. Amarramos a dor, amarramos o pessimismo, o otimismo, o Pangloss. Falta amarrar o Jacopo. É um nome italiano, derivado do hebraico Yaakov, que é a origem do latino Jacobus, que vai da origem ao inglês James, ao português Tiago, Jaime, além do atual Giacomo italiano e até Jacó. Se a gente tentar fazer algumas ligações, uma boa base para ligação é a Bíblia, já que o próprio Dumas usou a Bíblia para escolher os números dos prisioneiros lá no castelo de If. Então a gente volta na Bíblia para referenciar. Jacó é um personagem que demonstra lealdade aos princípios e às crenças dele ao mesmo tempo em que consegue se manter razoavelmente leal à sua família, mesmo em situações complicadas. Vamos lá. Jacó era filho do Isaac e da Rebeca, portanto, irmão do Esaú. Apesar de ser o segundo filho, ele queria a bênção da primogenitura e o Esaú não queria. Enfim, lá para as tantas o Esaú dá uma bobeada, ele vende o direito de primogenitura para o Jacó em troca de um prato de lentilhas, como se ele não desse muita importância para isso, mas depois ele vê que fez besteira e resolve que quer matar o sem vergonha do irmão. Depois desse rolo, a mãe dele a Rebeca faz uma intervenção, ele foge para a casa do tio, acaba brigando com um homem desconhecido, que muitas vezes é interpretado como uma manifestação de Deus. Então, no fundo, isso é uma crise espiritual e de identidade do Jacó, na verdade, e acaba recebendo o nome de Israel. Então, depois ele manda várias mensagens, manda cartas para a família e tal. Ele consegue voltar para Canaã reconciliado com Deus e com o irmão dele. E acaba tendo um monte de filhos, portanto, ele é o patriarca das 12 tribos de Israel. A importância desse personagem e a referência em lealdade que ele tem aos princípios e às pessoas com quem ele se relaciona. E por que essa referência é importante? Porque o Jacopo, ao ver o Edmond ferido, diz que vai ajudá-lo. E aí o Dantes diz assim, tá, mas você vai perder o seu salário, né, a sua parte do contrabando. E o Jacopo, não tem problema, vou te ajudar do mesmo jeito, fica visivelmente angustiado diante da dor, do machucado do Dantes. E é nesse sentido que o Dantes percebe que o Jacopo é alguém em que ele pode confiar. E isso é importante para a história, é importante para esse personagem. Porque
ele vai meio que ser o que o Abade faria foi para ele. Alguém que instrui o Jacopo, que ensina para ele muitas coisas, que ensina para ele tudo que ele aprendeu na prisão e mesmo tudo que ele aprendeu no mar como marujo. 2 meses depois, 2 meses e meio mais ou menos, o Dantes ele já está nesse mundo dos contrabandistas, ensinando as coisas para o Jacopo, fazendo as suas transações, conhecendo gente. E não só conhecendo. Ele sabe, por exemplo, isso o Dumas diz no texto, que ele aprende os sinais maçônicos. E o que são esses sinais maçônicos? São gestos, frases e cumprimentos específicos. Só eles sabiam. Os maçons eles não eram bem vistos, então eles tinham modos particulares de cumprimento e de modo de se comunicação, inclusive de mostrar para o outro que é um maçom que está falando, que não, sabe, de se identificar. E para ver, olha só o que o Dantes aprende nesse meio. E por que esses sinais são importantes? Porque a gente está lidando, nesse trecho do livro, com contrabandistas, com pessoas que são fora da lei, assim como o próprio Dantes, que foi o quê? É um fugitivo do Castelo de If. Esse capítulo, ele tem muita coisa. Ele tem até linguística que já chegaremos adiante. Edmond Dantes planejava, nesse meio de vai para ali, vai para cá, conversa com um, trata com outro, trabalha pro Baldi, ele planejava a chegada dele na ilha de Monte Cristo. E eis que em determinado momento, a oportunidade aparece. Edmond Dantes recebe um convite para participar de um contrabando de tecidos do Levante e da Caxemira para um lugar escolhido, e esse lugar era a ilha de Monte Cristo. Isso acende aquela luzinha da alegria. Finalmente eu vou chegar na bendita da ilha de Monte Cristo. Sem ter que fugir, sem ter que mentir pra ninguém. Exatamente, sem comprar briga com os contrabandistas. Monte Cristo ia ser o interposto, né? Alguém ia levar até lá e ia trocar de barco lá pra seguir de lá pra outro lugar. Era aquele lugar inabitado pra fiscal da Receita Federal nenhum ver. Exatamente. Onde ia acontecer o trâmite da mercadoria. Nessa taberna de Livorno, onde esse estratagema estava sendo montado, falava-se sabir. Segundo o tradutor, trata-se de uma língua franca mediterrânea. E é uma língua que mescla o francês, o italiano, o espanhol, o árabe e turco. Mas aí a gente foi atrás. E a partir desse momento a gente não tem mais um momento cachalote, a gente tem um momento Saussure. Pode ser? Ou um momento Cosério, ou um momento qualquer linguista que você queira colocar aí. Mas o momento Saussure eu acho que é importante porque, para quem não sabe, Saussure é considerado o pai da linguística moderna. 3 vivas para Saussure. Exatamente. Ou não. Se você não gosta dele, tá tudo bem. Mas aí a gente foi atrás e a gente encontrou um artigo que fala da diferença entre o Pidgin, entre a língua franca mediterrânea e o sabir. O que é esse Pidgin? Já vamos chegar lá. Esse artigo a gente vai deixar lá no nosso site, abaixo do episódio. E é um artigo que eu não ouso pronunciar o sobrenome nem o nome da autora. Ela publicou numa revista de uma universidade polonesa. Está em português, mas... E que fala desses elementos linguísticos, desses estudos que tratam essas 3 classificações linguísticas, digamos assim. São línguas que, na maioria das vezes, surgem em situações de contato entre falantes de línguas maternas diferentes. Então, a gente tem essas 3 categorias e, por isso, por ser esse emaranhado de línguas, pode causar confusão entre os termos. Por isso que a gente foi atrás para trazer aqui a explicação do que é Pidgin. Na verdade, o Pidgin ele é mais aqui, ele está aqui por causa do artigo e também porque pode causar alguma confusão. Uhum. Isso. O Pidgin é uma forma mais simples, que é para fins mais de gestos de comunicação. Vocabulário básico para ser entendido. Exatamente, não tem um sistema específico de língua, é mais para comunicação mesmo. Já a língua franca, ela se forma nas relações comerciais nos postos do mar Mediterrâneo, e isso para a maioria dos estudiosos, porque esta língua ela teria se formado no século XVI. Já outros estudiosos acreditam que essa língua teria surgido, a língua franca, nas cruzadas.
Então, a gente tem duas possibilidades, duas hipóteses históricas. Há um estudioso muito citado no artigo que eu li, que é o Guido Cifoletti. E, segundo ele, é possível dividir a história da língua franca em 3 períodos distintos. E eu achei bem interessante a gente trazer essa questão aqui para o episódio, para a gente pensar na questão da língua franca antes de falar do saber. Porque ele diz o seguinte, que o primeiro período é o período das origens, que vai do século XIII ao século XVI. Já o segundo período é o dos piratas barbarescos, do século XVII ao século XVIII. Já o período que é o do sabir, e daí o sabir seria esse terceiro período da língua franca, se dá a partir de 1830, que é o ano da invasão francesa na Argélia. Tem todo uma outra relação de poder e também tem uma expansão francesa, não só militar, mas também linguística. E o sabir, a gente foi atrás e tem também nesse texto mencionado, que é o nome que os franceses davam à língua franca a partir dessa invasão. E essa palavra é interessante que ela aparece pela primeira vez num teatro do Molière, cujo título é Le Bourgeois Gentilhomme. E a gente pode pensar no nome da peça como o cavalheiro burguês, alguma coisa nesse sentido, que trata de algo muito controverso para a época do Molière, que era o cavalheiro e o burguês. Um cavalheiro não podia ser burguês, ele era de alta sociedade, ele era da nobreza, nessa época. E na apresentação dessa peça, nessa representação criada pelo Molière, essa entrada da burguesia numa sociedade aristocrática. E isso é muito interessante de a gente perceber o uso do sabir como esse falar. É a fala dos nobres se misturando à fala dos não tão nobres assim. Se é que você me entende. É essa mistura. E aí começa a ser chamada de sabir. E o sabir, ele é usado lá em 1830 para esse uso linguístico na Argélia e em outros países que a França vai fazendo seu cantinho colonizador. Então, a gente tem aí a sua expansão linguística e o uso desse termo. Então, por mais que seja um desdobramento da língua franca mediterrânea, ela já tem uma característica política e geopolítica social própria. O Dumas ter colocado sabir no texto pode remeter, claro, à sua origem, né, ao seu nascimento francês, mas também a esse modo de ver a língua franca. Mas aí, nesse momento, eu fecho o Momento Saussure para a gente voltar a tratar de Edmond Dantes. Você, ouvinte da Caractere, tente dimensionar a minha felicidade por ser marido de uma esposa linguista. Só isso que eu tenho a dizer. A gente só tem curiosidade, te acalma. Calma o seu coração. E vamos falar agora do capítulo 2 ou do capítulo 22, seria isso? 23 na minha tradução? Então, 23, mas a tradução que eu tenho aqui é capítulo 2, parte 2, capítulo 2, que é a Ilha de Monte Cristo. Ou seja, finalmente, não é? Edmond Dantes vai chegar na bendita da ilha. Ele tem sonhos, ele fica agoniado, ele fica angustiado, ele fica pensando, será que eu não tô dando a entender que eu tô doido para chegar na ilha? E ele pisa. É o primeiro a pisar na ilha, porque é o primeiro que desce enlouquecidamente para chegar na ilha. Só um dado interessante, o Edmond Dantes, ele não é chamado de Edmond Dantes pelos seus companheiros, ele é chamado de Maltês. E a gente precisa lembrar que Maltês tem um comportamento específico. O Dantes, ele tem um comportamento de um conhecimento superior, de uma superioridade, até de uma certa postura que ele aprendeu com Abade Faria. O modo como ele fala as línguas, o modo como ele aprende as coisas, a rapidez com que aprende, o modo como age, como fala, como vê o mundo. Então, isso tem um fator importante para que eles chamem o Dantes de Maltês. A saber, mini momento cachalote. Sim, porque tem que ter. Malta é a sede da Ordem Soberana Militar Hospitalária de São João de Jerusalém, de Rhodes e de Malta. Sim, Ordem dos Hospitalários. Sim, continua viva, ativa, funcional, como estava na época de Dantes. E, além de ser uma ordem de auxílio, proteção, acolhimento de peregrinos e de apoio de enfermos, também era uma ordem de combate e de estudo. Então,
alguém proveniente de Malta, era, de certa forma, culturalmente esperado que tivesse algum tipo de comportamento diferenciado do resto da plebe das costas do Mediterrâneo. E isso é muito importante porque a gente precisa sempre colocar à luz nessas questões. São comportamentos, como o Glênio falou, o comportamento do Jacopo, o comportamento do próprio Baldi, por mais que ele saiba outras línguas, por mais que ele se vire nesse meio, ele é reconhecido na sua postura, até na postura corporal, como um homem do Mediterrâneo. Quando eles veem aquele rapaz diferente, lembremos, ele ficou anos sem sol, ele estava muito branco, tem toda uma questão aristocrática de pensar no branco da época como aristocrata, como rico. Gente, mais esguio, não tão musculoso. Exatamente. E o Dantes apresentava essas características. Não só pelas características físicas, mas também pelo próprio comportamento. Afinal de contas, ele escondia algo muito importante para ele. Então eles chegam, todo aquele bando chega à ilha de Monte Cristo, ele até fala assim, nossa, a gente pode dormir numa das cavernas. E as pessoas falam, não tem caverna na ilha de Monte Cristo. Ele fica assim, oi? Como assim não tem caverna? E a preocupação já rola. Lembremos de um dado que é passado aqui no livro, que a ilha de Monte Cristo é logo após a ilha de Elba. E isso também é importante. O que acontece na ilha de Elba? Prisão de Napoleão, onde o Dantes passa no começo do livro, entrega lá alguma coisa, traz uma cartinha e a cartinha causa a sua prisão. E a ilha era conhecida dos contrabandistas. Tem mais esse fato. Todo mundo conhecia aquela ilha. Mas não conhecia esse mito, né? Esse tal do mito que o Faria falava. Ninguém sabia disso, dessa história. Aí, a gente tem um Dantes doido para chegar no tesouro, porque ele já não está mais preocupado com a liberdade. A liberdade ele já tem. Trechinho do texto do Dumas. Dantes, que havia 3 meses só aspirava à liberdade, já não achava a liberdade suficiente e aspirava à riqueza. É isso. Ele estava doido para colocar suas mãozinhas no tesouro do cardeal Espada. Dantes toma a iniciativa de ir atrás de comida, de algumas coisas que tinham cabras. Vou caçar um cabrito para fazer uma janta. Pois é. E vai lá junto, aí o Jacopo, vou contigo. Eu disse, não precisa, não, vou contigo. E vai já com o Jacopo. Mata a cabra, diz que vai ficar mais um tempo olhando se tem mais alguma coisa. Manda o Jacopo voltar para o grupo. Eles já começam lá a assar a cabra. E ele olha, em determinado momento ele olha para aquele grupo de contrabandistas e o texto do Dumas diz assim, Edmond observou-os por um instante com o sorriso compreensivo e triste do homem superior. Olha o maltês aí, não só o maltês, mas esse homem diferente que a gente vê sendo exposto para o leitor lá no capítulo anterior. É essa característica da transformação, dessa transformação importante que o personagem passou. Aí tem um ponto que é digno de Oscar pro Edmond Dantes, mas ele não ganharia hoje porque o Oscar hoje em dia tem sido dado para nós que estamos aqui acompanhando a leitura. Ele cai, se rala todo e segundo os contrabandistas, ele quebra a costela. Olha o perigo. Só que a gente tem, mais uma vez, a sutileza do Dumas na escrita, que diz que um sorriso estranho percorreu os lábios de Dantes no momento em que o Jacopo diz para ele que vai ficar ali com ele, ele consegue dissuadir o jovem marinheiro. Ou seja, nesse momento ele dá um sorriso, um rápido sorriso, e que o Dumas coloca no texto e mais para frente ele coloca como se não conseguisse mexer o corpo. Ele não está machucado. Mas ele faz de conta tão bem que aí a conta chega, ou seja, todo mundo acredita. E daí fica aquele negócio, não, mas a gente não pode deixar você aqui, não sei o que, tarará. Aí ele diz, não, eu fico. Deixa aqui um instrumento, deixa aqui uma arma e não sei o que e tal. E pede para algum outro barco vir me buscar. Se eu melhorar, eu vou fazer um churrasco, eu me viro aqui. Se eu não melhorar, tá tudo certo.
Não tem problema. Eu fico aqui, eu morro aqui na ilha. Né? Eu não vou atrapalhar a vida de todo mundo. Olha só que altruísta. E ele fica na ilha de Monte Cristo sozinho. Então levanta, vai lá para a porta da caverna que ele tinha identificado como a possível caverna do tesouro e fala a frase: abra-te, Sésamo. Vai lá, tenta bater, tenta de tudo para abrir, não abre. Usa o quê? Pólvora. Explode. Fica com medo. Tem todo aquele medo de que em determinado momento vai aparecer alguém. E isso a gente já está falando do capítulo 3. Que na minha 24. Que na minha tradução é deslumbramento e na do Glênio é encantamento. Pois é. Por quê? Porque ele tá chegando perto. Em determinado momento, Dantes pensa que ele não tem que criar tanta expectativa. Acho que tá certo, principalmente se ele assistisse ao filme de 2024. Não deveria ter tanta expectativa. E ele vai com aquele clima assim: é possível que eu não encontre nada. É possível. Até que chega um momento que ele encontra uma pedra montada de um jeito que ele pensa assim: é impossível que alguém, tendo tirado o tesouro daqui, tivesse colocado a pedra no mesmo lugar. Não faz sentido. E ele começa a ter um pouquinho mais de esperança. E ele chega, então, no bendito baú, num canto escondido e escuro da segunda caverna. Diz o seguinte o texto do Dumas: no meio da tampa, reluziam sobre uma placa de prata, que a terra não escurecera, o brasão da família Espada, isto é, uma espada disposta na vertical sobre um escudo ovalado, como são os escudos italianos, e encimados por um chapéu de cardeal. E então ele chega neste baú e o abre, e ali constata o que tem no seu interior. Inauguremos mais um momento. Tivemos hoje um momento Saussure. Agora teremos momento Tio Patinhas. Gente! Dentro do baú tinha 1.000 lingotes de ouro de 2 a 3 libras cada um, mais 25.000 escudos de ouro, de acordo com o Dumas. Cada um podia valer 80 francos em 1844. E mais algumas mãozadas, boas mãozadas de pedras preciosas. Momento Tio Patinhas, vamos fazer conta, né? Se a gente converter só o ouro dos lingotes, só o ouro das barras, que é um ouro tradicionalmente tinha 99,25% de pureza, a gente chega em mais ou menos uns 1.200 quilos de ouro, que dá em torno de 108 milhões de euros, ou 700 milhões de reais. Só barra de ouro. Para fazer as contas dos escudos de ouro, a coisa é um pouquinho mais especulativa. Pensando na Itália do Renascimento, um escudo de ouro era muita coisa em dinheiro. Era vários meses do salário de um trabalhador comum. Alguém muito rico, com um escudo de ouro, podia comprar obras de arte, podia comprar roupas finas, ou seja, era grana mesmo. Se a gente fizer a transposição de tempo, pensando em poder de compra e na realidade média da Europa e na realidade do trabalhador comum do salário mínimo na Europa de hoje, a gente pode pensar o seguinte: um escudo daria uns 7 meses de salário mínimo, tá? Tô fazendo vários arredondamentos só para a gente ter uma noção. Salário mínimo europeu, tá? Pegando como base a Itália ainda. Então, pegando um salário mínimo razoavelmente ok para a média dos países europeus, a gente pega 1.100 euros. Um escudo vezes 7 meses daria 7.700 euros, ou 50 mil reais. Um escudo. Vezes 25 mil, 1.250 bilhões de reais. Juntando então uma coisa com a outra, lingotes de ouro e mais 25 mil escudos em moedas de ouro, a gente teria aproximadamente 2 bilhões de reais, ou 300 e poucos milhões de euros, e a gente nem começou a falar de pedras preciosas ainda. Então, pensemos alguém que tirou uma caixa do chão, um baú, e tem 300 milhões de euros por baixo, só em ouro, para começar a montar a vingança. E é assim que a gente finaliza o episódio 8 desta leitura detalhada de O Conde de Monte Cristo. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada pela paciência de esperar esses episódios serem lançados. E a gente se encontra no próximo episódio. Para mais informações, acesse caracterebooks.com.br.